Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem é novo aqui no canal, eu sou o Nando Runner. Para quem já é velho aqui no canal, dispensa apresentações. E esse aqui é mais um vídeo daquela nossa análise gostosa, nosso estudo astrológico do livro Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos, do Stephen Arroyo. Esse é o vídeo número 8? 7? 8? Uma coisa assim. Já perdi a conta já. Na hora que eu for pôr o título eu vou lembrar, mas agora eu não lembro. Onde a gente está, eu estou fazendo análise, eu gosto muito desse livro, né? Então eu resolvi pegar ele como um estudo e eu estou lendo trechos desse livro e fazendo algumas observações do meu ponto de vista de como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, como isso funciona astrologicamente. Esse é um dos livros, dos vídeos que tem vários antes e vai ter vários depois, porque nós estamos chegando na metade do livro agora. Aliás, não estamos nem na metade, nós estamos no primeiro terço. Então vai ser uma viagem bem legal, vai durar bastante tempo aí. E eu espero que daqui a alguns anos ainda sirva de fonte de estudo para todo mundo, tá? Então, no vídeo passado, a gente falou sobre as abordagens, né, que a gente pode usar da astrologia, que foi a abordagem do ponto de vista de energia, a abordagem holística, abordagem causal e abordagem simbólica, né? No outro vídeo eu expliquei como isso funciona ali, trechos para vocês. E hoje a gente vai ler um pedaço muito interessante. E eu gosto muito, isso aqui fundamenta muito a minha forma de usar a astrologia, a maneira como eu entendo a astrologia, como que eu vou aplicar isso no dia a dia para os meus clientes, para os meus pacientes de terapia, como que a gente usa isso no dia a dia. E aqui eu acho que eu posso já explicar para vocês o seguinte. Uma das ferramentas do meu trabalho, que é, na verdade, a ferramenta principal hoje, é a terapia astrológica, onde a gente junta a astrologia, o mapa natal, previsões, tudo que envolve o mapa de uma pessoa, com a psicologia analítica, que é a psicologia junguiana. E a gente vai trabalhando junto dentro desses contextos, né, da vida da pessoa, e a gente vai vivendo dia a dia as sessões, conversando sobre as coisas e ver como que eu consigo ajudar a pessoa a encontrar caminhos melhores ali dentro. E já aviso desde agora, antes de alguém começar a cornetar, o meu trabalho não substitui acompanhamento psicológico, tá? É uma ferramenta de apoio, certo? Então antes que você fale, você não pode ser psicólogo, eu não sou psicólogo, eu sou astrólogo e que faço um acompanhamento astrológico com os meus clientes. E isso eu criei porque muitos anos atrás eu tinha algumas experiências um pouco frustrantes com a astrologia, porque eu fazia o mapa de algumas pessoas, estava ali me esforçando e lendo e tentando entender a pessoa e fazendo, gravando a sessão e tal, estudando. E dali um ano e pouco eu encontrava com a pessoa e ela falava assim, oi, e aí, Nando, tudo bem com você? Tudo ótimo, maravilha, bom. Cara, sabe que aquele negócio lá, aquele mapa foi super legal, mas eu não lembro de nada? Não lembro de quase nada das coisas? Aí você fala, como não lembra de quase nada? A astrologia é um negócio tão complexo, porque nós somos absurdamente complexos, que as pessoas não lembravam das coisas. E eu comecei a ficar um pouco angustiado com isso e comecei a tentar criar uma forma de eu trabalhar por mais tempo com as pessoas, para elas poderem ficar com aquelas informações melhor gravadas dentro da cabeça dela. Informações para elas poderem ficar com as informações melhor gravadas dentro da mente delas, para elas poderem usar isso de uma forma mais eficiente, né? Para mim funcionou absurdamente bem, no sentido de que quando eu começo a receber alguma informação que é diferente, que me pega de surpresa, eu tento fazer um esforço para não reagir agressivamente, porque eu tenho ascendente em Virgem, eu tenho Lua em Escorpião, eu tenho Sol em quadratura com Saturno, eu não gosto de surpresa, eu não gosto que as coisas saiam do inesperado. E durante muito tempo eu fiquei reagindo de forma agressiva a essas coisas. E eu não quero mais ser desse jeito, eu quero ser diferente. Então toda vez que vem alguma coisa nova, eu já penso aqui dentro, opa, é Saturno que está agindo, então eu tenho uma opção de agir com isso de uma forma diferente. Então eu comecei a pensar em como que eu poderia deixar isso mais fixo na mente das pessoas, né? E aí eu comecei a criar um sistema de acompanhamento. Na época eu já tinha o conhecimento de algumas ferramentas de coaching, aí eu batizei de coaching astrológico, acho que era alguma coisa assim.
E eu comecei a ter essas experimentações de acompanhar pessoas por mais tempo. E sempre tentando orientar para algum caminho, sempre tentando entender qual que eram as condições, mas à medida que você vai avançando nesse estudo de acompanhamento com as pessoas, e também quando você vai ampliando o seu conhecimento astrológico, você vê que fica... eu não digo que é impossível, mas fica muito limitado a sua ação dentro da vida das pessoas se você não tem um conhecimento de outras coisas. Conhecimento filosófico, psicológico, até fisiológico do funcionamento do corpo, né? Então você vai expandindo o seu estudo, né? História, né? Você vai expandindo o seu estudo e você vai agregando outras coisas. E no final da história toda, os conceitos psicológicos, principalmente da parte junguiana, é um negócio que encaixa com a astrologia de uma forma mágica até. E aí eu que me direcionei para esses estudos, enfim, aquela coisa toda. E hoje eu estou trabalhando essencialmente com isso. E ao longo desse item que a gente vai ler, a gente vai encontrar várias citações de psicólogos, né? E o item que a gente vai ler agora é o item 6, Psicologia Humanística e Astrologia Humanística. É muito interessante isso aqui, é bem legal. Se você quer acompanhar os seus clientes e criar esse conhecimento, é interessante pensar em todas as coisas que a gente vai abordar agora, né? Tem esse trecho que eu ressaltei aqui, no escopo da astrologia humanística, porém, a ênfase é colocada na pessoa, mais do que no acontecimento específico. Assim, escreveu um importante porta-voz da astrologia humanística, Dane Rudhyar, que é o Arroyo, discípulo do Rudhyar, né? Então ele fala muito sobre ele. Aí abre aspas, né? As pessoas acontecem para acontecimentos. Essa é a diferença crucial na ênfase entre a astrologia humanística e os outros usos da astrologia. Do mesmo modo, toda a ênfase de uma abordagem humanística dos estados de doença, física ou psicológica, muda quando, em vez de saber que tipo de problema uma pessoa tem, passa-se a saber que tipo de pessoa tem um problema. Então, isso aqui vai muito de encontro com a forma como eu uso a astrologia e eu acredito que seja a maneira mais construtiva da astrologia. É não pensar no que o mapa vai fazer para você, mas é o que você vai fazer com o mapa. Isso eu falo muito para as pessoas. Você tem um mapa, você nasceu com um mapa com várias condições, mas aquele mapa é seu, não é você que é do mapa. Então todo mundo que tem um discurso de que meu Deus do céu, o Saturno está acabando com a minha vida, o Plutão na casa 8 é o responsável por todos os problemas. Não é, o mapa é seu, cara, é seu. Na hora que você estuda o mapa, você entende o mapa, você mergulha dentro disso, você tenta entender os componentes psicológicos e históricos que te levaram a ter certas compreensões e atitudes na vida, você vai olhar para aquilo e você vai perceber que aquilo lá está dentro de você e você pode manejar isso. Entenda a essência daquilo e transforme a sua atitude em ação de domínio e não ser dominado. E aí você muda a chavinha das coisas, realmente você muda a chavinha das coisas. Então é uma diferença entre você assumir o controle sobre a sua vida e ficar achando que Saturno vai cagar na sua vida o resto da vida. Não vai. Não é. Se você tem a oportunidade, quando você estuda astrologia, você tem a oportunidade de transformar as suas atitudes. Obviamente que precisa de alguém de fora para te ajudar nessa transformação. Qualquer pessoa, inclusive eu, tá? Eu sempre preciso de outra pessoa, por isso que eu estou sempre em terapia. Essa outra pessoa vai ajudar você a entender quais são essas ferramentas e direcionar você para um caminho mais saudável. Você toma atitude, não é para ficar esperando, quando que eu vou encontrar o melhor relacionamento da minha vida, assim que você ficar pronto para ter um bom relacionamento. Vai ficar esperando o Vênus fazer alguma coisa para você, porque não vai. Vênus não liga para você. Vênus não fica lá no céu falando, agora dá, agora não dá. O Vênus tem mais o que fazer da vida dele, né? O psicólogo existencial humanístico Rollo May, de 1969, escreveu, nesse ano, define, entre aspas, ser como, entre aspas,
padrão de potencialidades, fecha aspas, individuais, e prossegue dizendo que essas potencialidades são partilhadas com outras pessoas, mas em cada caso formarão um padrão sem igual para cada indivíduo. Por isso que pessoas que têm mapas iguais têm vidas diferentes, porque cada um tem uma experiência diferente, cada um olha para aquilo de forma diferente. Essa citação de Rollo May poderia, com a mesma facilidade, referir-se ao mapa de nascimento individual, pois o mapa astrológico do nascimento simboliza, de maneira holística, o padrão de potencialidades sem paralelo que anima cada um de nós. É exatamente isso. Quando o mapa acontece, ele é um conjunto de informações que simbolizam quais são as suas potencialidades. Ele não fala quem você é. Ele não fala as coisas que vão acontecer na sua vida. Ele fala quais são as potencialidades, as chances, as tendências que existem ali, que são várias. E é você que direciona esse barco. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, qual que seria a melhor carreira para mim? Eu falo, eu sei lá, eu não sei. Na astrologia não tem isso. Não tem um lance, porque eu tenho gêmeos no meio do céu, eu vou ser jornalista. Não. Como que a gente vai conseguir definir um cara que trabalha com a inteligência artificial especificamente num ponto do mapa, sendo que a astrologia foi canalizada 6.000 anos atrás? Não tem. Então, quando a gente olha para o mapa, a gente vai ver quais são as características que você tem que utilizar e vivenciar no seu dia a dia para ter uma profissão que funciona. Por exemplo, este que vos fala é astrólogo. Eu tenho gêmeos na casa 10. E aí? Eu não sou jornalista. Posso até ser escritor. Posso ser um comunicador. Mas aonde que está escrito astrologia aí? Tem outras condições que vão levar para a astrologia. Então, a gente tem que ver que essas individualidades mostram quais são as características que você tem que vivenciar e usar. E não deterministas. A astrologia não é determinista. Ela traz possibilidades. Olha que legal aqui mais para frente. E essa possibilidade está ligada com a sua capacidade de identificar o que você quer e colocar isso em ação. Assim como diz o nosso querido psicólogo Carl Rogers, que foi um cara absurdamente fundamental para o desenvolvimento dos conceitos psicológicos. Diz aqui, a liberdade primordial é a de escolher a nossa atitude de um determinado conjunto de circunstâncias. Aí sim, conforme escreve o psicólogo Carl Rogers, isso aqui é super importante, hein? Presta atenção. É a liberdade interior, subjetiva, existencial que eu observei. É o fato de ser responsável pela personalidade que o indivíduo decide ser. É o reconhecimento pela pessoa de que ela é um processo emergente e não um produto final estático, que eu acabei de falar a respeito do mapa natal. O mapa natal não determina quem você é, são possibilidades que estão sempre em mutação. Um segundo ponto na definição dessa experiência de liberdade é que ela existe não como uma condição para a imagem do universo psicológico, como sequência de causa e efeito, mas como um complemento de tal universo. A liberdade, corretamente entendida, é um cumprimento pela pessoa da sequência ordenada da sua vida. Quem manda nas coisas, quem decide as coisas é você. Aí você vai falar assim, nossa, Nanda, mas como é que eu vou pensar? Como que eu decido que eu fui assaltado, ou que bateu o carro, ou que eu fiquei doente, né? Como que eu estou decidindo isso? A gente não sabe qual que é o nível de intenção dentro da nossa existência, a gente não tem ideia. Muita gente fala que todas as coisas que acontecem com a gente é a gente que atrai. Fica um pouco difícil de você falar isso para uma pessoa que passou por um processo de violência. Acredita que fica difícil mesmo, porque eu já tive vários clientes nesse caso. Não dá para você responsabilizar a pessoa por isso. Ela está altamente fragilizada. Mas agora que o negócio já aconteceu, como que a gente vai lidar com isso? Como que você vai conseguir encontrar uma liberdade de existir do jeito que você quer
apesar dessa situação, tanto positivo quanto negativo. O que o positivo é bem fácil, a gente vai se impulsionando nisso, mas o negativo, o traumático, como que eu consigo alcançar minha liberdade dentro dessa condição? E aí que entra a questão dessa desejo de ser livre e também do acompanhamento terapêutico. Mesmo que as coisas sejam difíceis, emocionais e a gente queira se trancar dentro de si, conseguir explorar isso com intensidade, com competência, trazer isso para fora e buscar soluções e alcançar, querer se direcionar para uma vida feliz, mesmo com todas as dores, depende único e exclusivamente da gente. Então, a gente passa por situações difíceis, a gente vive situações difíceis, mas a gente não precisa ficar amarrado na situação. A gente não precisa achar que a vida inteira vai ser dessa forma. Existem caminhos mais saudáveis para fazer isso. Eu sei que às vezes fica muito difícil. Às vezes eu sei que a nossa fé na vida fica muito... Ela desaparece. Desaparece mesmo. E eu estou falando isso para vocês do fundo do meu coração, porque eu já perdi a fé na vida. Mas não era justo comigo viver desse jeito, porque é uma vida infeliz, é uma vida triste, é uma vida acorrentada. E a hora que você passa por processos terapêuticos e você se permite vivenciar aquela dor, e você entende que faz parte do processo, você entende o significado daquilo, você consegue caminhar e continuar o seu caminho, continuar o seu rumo, sem ficar tão travado e com medo de todas as coisas. Esse é o tipo de astrologia humanística que Dane Rudhyar desenvolveu durante os últimos 40 anos e que cá entre nós é o que eu trabalho. É a minha forma de abordar a astrologia. A astrologia é uma ferramenta para fazer com que a gente fique melhor. Ela não é uma ferramenta divinatória que vai determinar o nosso curso. São dicas de como que a gente pode viver bem. Uma astrologia centrada na pessoa, mais do que centrada no evento. A astrologia é concebida essencialmente como uma linguagem que usa os movimentos cíclicos dos corpos celestes como símbolos que transmitem para os seres humanos uma compreensão direta de aplicação prática de padrões básicos que estruturam a existência individual e coletiva. É exatamente isso. Que se você não conhece, Viktor Frankl é uma personalidade absurdamente importante de viver nos campos de concentração e se tornou um profundo conhecedor da psicologia humana, ou pelo menos ele começou a desenvolver isso, né? E ele diz o seguinte: o homem precisa, antes de tudo, ser saudável no sentido do significado. O significado é definido como uma passagem através de numerosas fases que, relacionadas entre si, transformam-se no plano de referência para aquilo que acontece na vida. A busca pelo significado, a busca do sentido. O que a gente veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? E o que todas as experiências da sua vida te levam a entender o que é o seu caminho. Mais para baixo, o Arroyo fala o seguinte: uma das razões da abominável reputação da astrologia nos círculos científicos e acadêmicos, e põe abominável nisso, durante as décadas passadas, é que quase toda a astrologia, e principalmente a astrologia popular, ainda se ocupa ainda, com a predição de eventos definidos mais do que a vida interior do ser humano. Por isso que eu falo para vocês, eu já falei várias vezes, o importante da sua vida é seu mapa natal, não são as previsões. Porque o que adianta você saber onde vai estar Saturno, Vênus, o eclipse, não sei o que, aquela coisa toda, se você não sabe explorar o lado mais positivo disso? Se você não entende como você funciona e consegue fazer com que aquela ação se direcione para o melhor caminho possível dentro das suas capacidades de ação. Esse é o ponto. Todo mundo vem falar, quero fazer revolução solar, quero fazer previsões, quero saber de eclipse. Tá, você já fez seu mapa natal? Você já está ligado no seu mapa natal? Você sabe, você faz terapia, você busca o seu conhecimento, você entende onde que tem buracos, onde que tem facilidades, você sabe acionar essas coisas intencionalmente? Não, o último mapa natal que eu fiz faz 10 anos, então bicho, faz de novo o mapa natal. Ou se você estiver fazendo
um estudo constante do seu mapa natal e conseguindo identificar como que isso atua nos determinados setores da sua vida, você não precisa de previsões. Você não precisa de previsões, porque na hora que vier um desafio, na hora que vier alguma oportunidade, você vai saber o que fazer com aquilo, ou pelo menos você vai ter um bom insight de qual potencialmente é a melhor saída para aquilo. Você não precisa das previsões para te dizer o que vai acontecer, certo? Então, estudo interno, psicológico, espiritual, autocompreensão, autodesenvolvimento com alguém te acompanhando. Autodidata funciona? Funciona até certo ponto. Mas a partir de certo momento você tem que ter alguém para poder te ajudar nesse caminho, porque sozinho a gente fica andando atrás do próprio rabo. Ouve o que eu estou te dizendo, porque eu fiquei muito tempo atrás do meu próprio rabo, aí não querendo ceder que eu precisava de outras pessoas. Muito bem, vamos encerrar por aqui esse capítulo. Bacana, né? Eu gostei desse aqui. Logo mais eu publico mais um vídeo desse nosso livro aqui e a gente tem um bom caminho pela frente juntos, vai ser bem legal. Beijo para todo mundo, até a próxima.